Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. A Metropolitana está em todas as redes sociais. Acesse agora. Rádio Metropolitana de Piracicaba. Já pensou em divulgar a sua marca, seu negócio e seu produto? Seja em web, gráfico, vídeo ou foto, o Estúdio A tem a solução ideal para você. Produzimos pequenos vídeos e conteúdo para Instagram e Facebook. E agora com a novidade, cartão de visita digital. Coloque a sua empresa em evidência no mercado. Vem somar com a gente. Ligue já, 19 99379 8778. Rádio Senado e Rádio Metropolitana de Piracicaba. O poder legislativo perto de você. Você sabia que a nossa emissora é conveniada à Rádio Senado? Com essa parceria, você ouve as notícias do Senado Federal, programas culturais, séries especiais, enfim. O que é produzido pela equipe da Rádio Senado em Brasília também aparece aqui, para você ficar sempre atualizado e bem informado. Rádio Metropolitana de Piracicaba e Rádio Senado, parceiras em favor da cidadania. 6:02. Boa noite, meus amigos. Vocês estão ligadinhos aqui na TV Metropolitana? Essa aqui é a TV que mais cresce em Piracicaba e toda a região. Danilo Teles e Enzo Oliveira, jornalistas responsáveis aqui da casa, sempre levando as informações com a veracidade e a velocidade que você merece. É por isso que a TV Metropolitana é realmente a TV que mais cresce. E nós aqui do Passe de Letra temos a honra e o orgulho de fazer parte de tudo isso. Olha que legal, eu sou o Tarantini e o Passe de Letra está começando pra você, tá certo? Toda quarta-feira, como é tradição, a movimentação cultural acontece aqui. E o próprio nome já diz, movimentação. A gente está sempre em movimento, sempre com gente nova, caras novas. Todo o talento do artista piracicabano aqui no Passe de Letra. E meu amigo, você tem a honra agora de estar junto todas as quartas com Érico San Juan. É, meu parceiro Érico San Juan, mundialmente conhecido pelo talento que Deus deu nos seus dedos e nos seus traços, tá certo? Então, ó, a partir de agora, movimentação cultural toda quarta com essa fera aí. Érico San Juan, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bem, Tarantini. Boa noite, Piracicaba. São 6 horas e quanto, Danilo Teles? 6:04 da noite. Nessa quarta-feira, dia 2 de abril, aqui no Passe de Letra. Como o Tarantini falou, já se antecipou, eu sou o Érico San Juan. Estamos aqui na quarta do Passe de Letra, que a gente faz toda quarta a movimentação cultural. A gente faz, quer dizer, eu começo a fazer esse programa semanal aqui da cultura no Passe de Letra, nessa quarta-feira, dia 2 de abril. E estamos aqui muito felizes aqui com essa oportunidade, né? Vocês da TV, quem assiste aqui os canais da TV Metropolitana nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, já deve me conhecer aqui. Eu sou o Érico San Juan, do Ilustre Podcast, né? A gente acabou a 3ª temporada do Ilustre Podcast aqui na TV Metropolitana de Piracicaba em fevereiro desse ano. Em breve a gente volta aí, vocês vão ficar sabendo. Mas enquanto a gente não volta, vamos aqui fazendo a movimentação cultural toda quarta-feira aqui no Passe de Letra. O programa de esporte, cultura e informação do Luiz Tarantini, que deu o seu aval aqui para minha presença aqui toda quarta-feira, junto com vocês aqui, o respeitável público do Passe de Letra. E feita essa introdução aqui, um pouquinho nervoso aqui por causa do ao vivo, né? Mas o ao vivo é sempre mais emocionante, né?
sujeito a mil e um imprevistos aí, esse pessoal que gosta de ver o apresentador errar, tropeçar, mas ele pode também acertar muito, né? Estamos aqui para acertar, e se errar também, vocês vão entender, podem rir, e o importa é vocês interagirem com a gente aqui. Como eu falei antes, estamos no YouTube, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no aplicativo Rádiosnet e no aplicativo e no site da TV Metropolitana de Piracicaba. E você pode interagir com a gente também através do chat de todas as redes sociais aí que a gente falou. Então pode dar a sua opinião aqui, pode dar o seu alô, pode cumprimentar a gente, por que não, né? Estamos aqui ao vivo nessa quarta-feira, com um convidado que vocês vão gostar muito, tenho certeza. O nosso convidado é um artista multimídia, vamos dizer assim, né? Ele fez de tudo, em cada fase da vida dele, ele experimentou coisas novas, como o artista inquieto, o bom artista que esse cara é. Primeiro, ele começou como caricaturista, essa palavra que destronca a língua dos desavisados. Depois ele passou para o ensino de artes, foi ensinar o que sabia, foi ser professor de artes. Depois ele trabalhou no comércio, estou quase falando a ficha completa aqui do nosso convidado. E depois ele investiu na área da tatuagem, né? Um dos melhores tatuadores de Piracicaba, por que não dizer do Brasil, né? E depois da tatuagem, deu aquela coceirinha no cérebro, e eis que ele resolveu surpreender a quem o conhecia lançando um livro de poesia. Um cara do humor gráfico resolveu ser poeta. E como se resolve ser poeta? É o que a gente vai descobrir aqui com o nosso amigo, nosso irmão de traço aqui, o Rogério Clar. Seja bem-vindo, Rogério Clar. Obrigado, Érico. Obrigado pela oportunidade, pelo convite aí, viu? Participar desse podcast. E vamos informar o povo aí sobre um pouco dessa faceta de Rogério Clar, poeta. Hoje, né? O Rogério Clar Dias da Costa, Rogério né? Clar Dias da Costa. Isso. Que a gente, às vezes você assina meio para zoar a si próprio, de Sim. Rogério Clar DC. Depois de Cristo, não, Dias da Costa. Sim, Dias da Costa. Fica muito longo, né? Então eu ponho o Rogério Clar, que eu gosto muito do Clar, né? O Clar, rapaz, a gente se conhece há uns 30 anos. Sim. Você me fez prometer que eu não ia falar que a gente é muito amigo há muito tempo, mas eu tenho que falar. Sim, e tem muita gente que fala de mim, para quem não sabe, respeitável público do Passe de Letra, eu sou caricaturista também, né? E o Rogério, inclusive, foi um dos caras que me ensinou informalmente a ser um caricaturista ao vivo, do meu jeito, mas acho que eu aprendi direitinho, né? Sim. E eu nunca vi um outro Rogério. Bom, Rogérios tem aos montes, mas Clar foi o único que eu conheci até hoje, né? E o pessoal dizia de mim, o meu nome é Érico San Juan, que eu já nasci com nome artístico. E você, acho que eu diria a mesma coisa, né? Como é que é esse Clar aí, a origem desse Clar? Clar de origem alemã, né? Que veio do meu avô materno. E, inclusive, eu sou chamado mais de Clar do que de Rogério, né? É que é engraçado, né? Que muitas vezes a gente é chamado que nem no exército, né? Pelo sobrenome. E tem gente que acha que é apelido. Tem gente que fala, seu apelido é Clar, mas, pô, meu apelido é Clar, cara, por quê? É inventado. Então é um sobrenome que acabou virando uma referência para mim, né? Porque as pessoas, todo mundo fala Clar para mim, né? Inclusive o meu estúdio de tatu é Clar Tatu, né? Então eu acho que eu sou a única pessoa na face da Terra aqui correspondente a Piracicaba que chama você de Rogério. Os mais antigos me chamam de Rogério, assim, os mais antigos. Sabe? Os mais antigos, né? A gente careca de saber disso, né? Né? Careca de saber, sim, né? Quando começamos nos anos 90, né? Com os fanzines, com os cartoons, né, Érico? Mas eu provoquei, né? Essa coisa de falar que a gente é antigão, né? Eu não sei se isso inspira respeito ou risos, né? Mas enfim, nós somos cartunistas, um pouco dos dois. Dá uma dosada aí que o mundo fica mais feliz assim, né? Com certeza, Érico, com certeza. Então, muito bem.
Então eu queria saber, já que a gente fez uma linha do tempo na introdução, conta aí como é que... A velha pergunta que todo artista é perguntado em entrevistas, né? Como é que você começou a desenhar, Rogério Clark? Assim... Na barriga da sua mãe? Essa resposta que todo mundo faz, né? Rabiscando a barriga da minha mãe. Você desenhou na parede de casa? Eu acho que todo artista, assim, tem uma história parecida, né? Nesse sentido, que todos já nasceram já rabiscando, desenhando alguma coisa e colocou como meta de vida trabalhar com a arte. Eu acho que os artistas têm isso em comum, né? Embora digo que a gente não é chegado a trabalho, né? Que a arte não é trabalho. Exatamente. Você é cartunista, mas trabalha com o quê, né? Você trabalha em quê, né? Então, assim, na minha infância eu desenhava muito, fazia muito caricatura desde criança e tal, né? E entrando na fase da adolescência, comecei a desenvolver mais o meu talento. Assim. Na escola você desenhava professor ou Sim, os colegas? Desenhava na lousa, os professores, os diretores, né, cara? Você já foi suspenso por causa disso? Não fui, cara, não fui. Mas eu desenhava até nas provas, cara. Eu entregava a prova sem saber nada de matemática. Aí o cara livrava, o professor livrava sua cara porque você foi criativo. Mais ou menos, não livrava tanto minha cara. Né? Não vamos falar de notas aqui, né? Melhor não. Mas aí, então, na adolescência mesmo que eu decidi, né? Eu falei, puxa vida, eu quero trabalhar com arte, eu quero levar minha vida nesse ramo, né? E o que você tinha visto que te motivou, assim? Que a gente é meio produto do meio da gente, né? Sim, de casa, da escola. Eu acho que na minha adolescência, pré-adolescência, eu lia muito Glauco, Ângeli, esses artistas, né? O Fernando Gonzalez. A turma que surgiu com as tirinhas na Folha de São Paulo, né? Isso, que são esses cartunistas, né? Oitentistas aí que surgiram na Folha e alguns outros jornais. E isso foi uma influência muito grande, né? Porque os anos 80 ele teve essa produção cultural muito grande em todos os sentidos, né? Tanto música, rock... arte e quadrinhos, foi uma década muito, muito explosiva assim, de quadrinhos, né? E teve muita produção de quadrinhos cômicos, né? De cartoons. O próprio Salão de Humor de Piracicaba foi uma influência muito grande, porque eu via muitas caricaturas lá, né? Sempre partindo para caricatura. Né? E sempre eu gostei mais de caricatura, assim. Né? Fiz bastante cartoons, ilustrações, né? Mas eu acho que as minhas influências foram mais assim, esses cartunistas dos anos 80, né? Mas é engraçado que você está falando de caras dos quadrinhos e não da caricatura, né? Você já me contou que você também lia muito a revista Mad, que tinha muita caricatura, né? Sim. A revista Mad também foi uma influência muito grande, né? Porque quem viveu os anos 80 e sabe que a revista Mad era uma referência de quadrinhos de charge, de humor, de ironia, né? De artistas assim, internacionais de grande porte, né? Aliás, a gente está brincando aqui que é papo de velho, né? Mas não tem como. Porque, para começar, no nosso tempo, eu vou ter que falar isso. No nosso tempo, existia em cada esquina a banca de jornal, né? Existia jornal, revista, né? E televisão e rádio que a gente... as mídias existentes eram essas, né? Sim. Hoje está tudo aqui, né? Tudo um celular. Então, a banca de jornal, ela tinha esse charme, né? Da gente sair para a rua e ir atrás de alguma revista, de qualquer tipo de revista, né? De quadrinhos, principalmente humor, que a gente consumia muito. E a gente chegar com aquela expectativa, né? Se já chegou na banca ou não. O álbum de figurinhas, todas essas coisas. Figurinha. Até hoje, né? Álbum de figurinha, de certa forma. Né? Até hoje. Mas na época tinha muito, né? Isso daí. Então, eu acho que esse encanto da banca de jornal aí é uma coisa que para nós, assim, meio saudosista, né? Dos anos 80, acho que faz um pouco de falta, né? Apesar de ainda hoje existirem bancas de jornais, mas é completamente diferente do que era, né? Então, é aquilo que você falou, é muito mais fácil você procurar cartoon, quadrinhos pelo celular, que você vai encontrar, né? Deitado na sua cama lá, do que você ter que sair na rua, como a gente fazia, né? Mas eu acho que isso faz tudo parte da época, né? Tudo a fase de cada pessoa, né? Então, fez parte da nossa geração de adolescentes ser assim, né? A gente procura se adaptar, né? Mas eu acredito que a gente
tirava mais a bunda da cadeira para fazer as coisas, sabe? A gente era mais estimulado, acho, a correr atrás, a dificuldade de encontrar material de artes ou mesmo achar alguma revista de cartoon, era um desafio. Isso movia a gente a ficar mais insistente no mundo da arte, né? Eu acho. Porque eu acho que talvez o pessoal hoje mais novo ache que está tudo na palma da mão por causa do celular, e aí eles não têm consciência dos processos que se precisa ter para amadurecer as coisas, né? E muito excesso de informação, né? A internet, assim... Então não tem muita não tem filtro, curadoria, o que seja. Filtro. Né? Então, por exemplo, eu acho que qualquer pessoa hoje pode fazer um desenho e falar, eu sou cartunista, e colocar na internet. Né? Faz um perfil no Instagram lá faz um perfil pronto, no Instagram, né? Entendeu? A gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que existe todo um processo, né? Para o artista chegar a trabalhar umas artes aí que são bem interessantes de verdade, que chamam a atenção, que são reflexivas, né? Então, eu acho que a internet ela tem muita informação, ela oferece muito, e o filtro daí vai de cada um, né? Só que com essa rapidez de informação que a internet tem, esse excesso de informação, as pessoas acabam consumindo muita coisa que de repente não tem tanta qualidade como deveria, né? Tipo o desenho de IA, né? Desenho de inteligência artificial, né? Que particularmente, assim, eu acho que ao mesmo tempo que ela pode trazer uma facilitação assim, para a gente trabalhar com a arte, ao mesmo tempo ela torna qualquer pessoa um artista, entre aspas. Né? É que tem uma coisa, sabe o que eu acho? Eu interpreto, me permite dar a minha opinião também. Eu acredito o seguinte, tem duas coisas que são características do brasileiro, esse negócio de ganhar o desenho da IA, né? Primeiro, a pessoa se sentir enturmada. A hashtag do dia eu tenho que participar, né? Então aí vai lá fazer o desenho lá pela IA. Sim. E outra, aquela coisa que todo mundo ama, que é ganhar presentinho de graça, né? Sim, Então você tá na modinha do dia, do momento, e ganhar alguma coisa, né? É o que chamam de trend, né? A moda, né? A trend. Que tá em alta aí, eu tô na trend faz, e ganhei um desenho, né? Aí, nossa, aí os desenhistas ficam fulos da vida, né? Exatamente. Eu não sou contra a inteligência artificial, que fique bem claro, né? Eu não sou contra, não devia existir na arte e tal. Eu acho que nem eu falei, é uma ferramenta que ajuda, né? A gente até ganha tempo usando a inteligência artificial para algumas finalidades artísticas. Claro. Mas o processo criativo mesmo, a ideia e o desenvolvimento da arte, eu ainda acho que vai muito da pessoa pôr a mão na massa, usar um material e desenvolver uma base para depois ela usar uma inteligência artificial, eu acho, né? Não pegar e simplesmente descrever o que quer e vem pronto aquilo, né? Que o pessoal... Eu ouço muito o pessoal que fala, defende o desenho com o processo, com o artista se desenvolver e fazer uma arte digna desse nome, de que não tem alma, IA não tem alma, né? Ela imita uma alma, na verdade, né? Então, você olha, dá a sensação realmente que foi um grande artista que fez e tal. Mas, na verdade, foi uma inteligência, né? Entre aspas, né? Então, eu acho que o artista, eu acho que o que caracteriza o artista é justamente isso. É partir de dentro dele, ele se expressar e colocar de uma forma até artesanal o que ele pensa num papel, com materiais. Porque tem tantos materiais a serem... descobertos por um artista, por exemplo, uma pena nanquim, um pastel seco, tinta, guache. Mesma tablet, né? O mesmo tablet, né? Então, eu acho que isso faz parte de um processo assim, de amadurecimento do artista, né? Não simplesmente o cara chegar, eu quero ser artista, eu vou trabalhar com inteligência artificial, né, cara? Eu acho que tem uma diferença muito grande, né? Então, mas assim, acho que a gente percebe, o público pode não entender de arte, não precisa entender de arte. Até acho que o papel da gente de certa maneira, de educador também. Até informalmente, mas acho que é um papel da gente. Sim. A gente precisa também, acredito, dizer para o público por que aquilo lá não é igual a uma arte de um artista, né? A gente consegue dizer para o público o que é. Se ele também estiver interessado em ouvir, né? A gente fala, né? Sim, exatamente. Tanto é que quem convive com arte, já está mais acostumado a conviver com a arte, com artistas e tal, fica muito evidente a diferença da inteligência artificial com a arte que é produzida mesmo
à mão ou, né, ou com técnicas tradicionais e artísticas, né? Agora, para quem não está muito acostumado com o mundo da arte, começa a olhar tudo que é arte, então ela entende aquilo como se fosse uma coisa só, né? Eu posso pintar um quadro com pincel, com tinta, e uma inteligência artificial pode fazer um quadro. Quem é mais leigo pode não perceber tanto essa diferença, né? Mas ela existe. É isso, é entendeu? questão de educação mesmo. A gente é educado para tanta coisa, por que não com arte, né? Sim. Então Mas então, falando em educação, né? Você falou que tinha o gosto pela caricatura, e quando você percebeu que você estava pronto... pronto não, assim, pronto para começar, digamos assim. Porque a gente começou junto fazendo caricatura ao vivo, né? Sim. Então, como que é esse lance da caricatura ao vivo? Justamente para explicar, né, para o nosso público aqui do Passe de Letra, né? Como que é? Porque, assim, eu percebo que, até olhando com distanciamento, que às vezes a gente não tem por fazer, eu olhando você desenhar, por exemplo, caricatura ao vivo, é encantador você ver uma arte nascendo na sua frente, né? Sim, e ainda mais da pessoa que a pessoa mais gosta na vida, que é ela mesma. Sim, então, como que é fazer caricatura ao vivo? Porque é diferente de você estar lá no seu cantinho, no seu tempo, desenhar. A caricatura, num evento que a gente faz, né? É muita gente esperando, e a gente tem que fazer como uma fábrica, assim. Tem que fabricar série, caricatura, né? Em série, né? Então, como que é isso, desenhar para um público ao vivo, assim, caricatura ao vivo? Eu acho que a primeira experiência que eu tive, né, nos anos 90, fazendo um evento com caricaturas ao vivo, o que eu percebo, assim, principalmente, é que existe uma expectativa das pessoas que estão ao redor, né? Elas querem ver o que vai sair dali, né? Curiosidade. Curiosidade, porque a caricatura ao vivo, pelo menos a forma que nós fazemos, né? Porque tem vários caricaturistas hoje em dia que trabalham de várias maneiras diferentes, mas a forma que nós fazemos, nós pegamos um sulfite branco completamente e direto com a caneta a gente faz o desenho, né? Aquele sulfite que todo mundo usa mesmo, né? O sulfite que todo mundo usa. Não tem nenhum requinte, assim, nesse sentido. Às vezes tem, mas... Talvez um canson, né? Um pouco um papel mais grosso. Mas assim, a gente já pega e já faz com a caneta direto no sulfite, né? Isso, sem rascunho, né? Sem rascunho, sem esboço, né? Pelo menos a forma que a gente faz. E isso aí é uma coisa que surpreende muitas pessoas, né? Porque elas olham e falam, nossa, o cara pegou um papel em branco, né? O que vai sair aí? Aí a gente começa a fazer o desenho e, de repente, a gente consegue fazer uma caricatura assim, improvisada da pessoa que está ali, né, na frente. Tem uma fila de gente atrás dela para desenhar também. Graças a Deus. Então, é interessante esse processo de você saber que você está ali e as pessoas estão criando uma expectativa e você vai criar uma arte, um resultado ali que as pessoas vão acabar gostando. Ou não, né, Érico? Ou não. É que assim, eu acredito assim, eu estou falando junto, pessoal, porque, primeiro que ele é meu amigo, assim, e a gente viveu muita experiência junto na caricatura ao vivo. Fizemos muitos eventos, A gente já até conversou muito sobre isso, aí eu vou passar até o resultado dessas reflexões aqui pro pessoal do Passe de Letra, né? Sim. Eu acredito que há esse encantamento que eu falei da arte nascendo na hora, e acho que é o mesmo encantamento que eu sinto, por exemplo, de ver um repentista, ou um cara do cururu, nascendo aqueles versos na hora que está cantando. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, é a arte nascendo e é algo, é uma oportunidade que não é todo mundo que tem. Quanta gente você deve ter te abordado falando, eu sempre quis ter uma caricatura minha e eu nunca consegui, agora está realizando o meu sonho. Né? Sim. Tem muito disso, né? Que a gente acaba realizando sonhos de muitas pessoas. Para muita gente é uma coisa até indiferente, vamos falar assim, né? Tem gente que gosta, fala que legal, você desenha bem mesmo, né? E tem outras pessoas que falam, puxa, eu vou pôr numa moldura, vou pôr na parede lá de casa, vou pôr num quadro. Vou pôr num quadro, né? O pessoal fala, né? Então, assim, e isso é gratificante, né, cara? E lembrando também, Érico, um detalhe importante, que é bom o pessoal saber que a gente, para chegar num evento, fazer caricaturas ao vivo, assim, a gente também teve uma longa caminhada, muito treino, né, cara? Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, mas
A pessoa acha que é sentar e desenhar ali, não, mas a gente passou todo um processo de treino, né, cara? Quantas caricaturas a gente fez, a gente desenhou sem ninguém ver, e a gente lá dentro de casa desenhando a prancheta e tal, né? Então, pra gente chegar nesse ponto, assim, que o pessoal olha e fala, puxa, que legal, né? Existe todo um tempo dedicado, né, a isso, né? Não, e é legal, porque assim, você precisa ter uma dose de desprendimento muito grande. Porque a gente quer ver o desenho muito bem definido, com um acabamento legal. Pra gente, para mostrar alguma coisa, a gente tem um cuidado muito grande. Sim. E a caricatura, você tem que ter um desapego até. Porque é um desenho rápido. É o resultado que fica. Aquilo não vai ficar o resultado, às vezes, de um desenho que você fica burilando, que você fica coisando, que você fica caprichando. A caricatura, né? Em eventos assim ao vivo, ela tem também esse traço característico de a gente administrar o tempo que a gente tem, né? Você lembra que eu falei agora? Tem uma fila de pessoas. Então, por exemplo, a gente tem um certo tempo para desenhar cada um, né? Então, é um desenho rápido, né? Sem muitos detalhes, mas que acaba dando um resultado esperado, né? Que o objetivo é desenhar rápido e entregar o... É mesmo porque a gente trabalha em turnos, né? A gente tem um determinado número de horas que a gente é contratado para tentar fazer quem está naquele ambiente que é para o qual a gente é chamado, né? Para fazer as caricaturas de quem está naquele ambiente. E não consegue fazer de todo mundo. Se tem 500 pessoas e você é contratado por 2 horas... É impossível. Sim. E mesmo assim a gente consegue fazer bastante coisa. Porque a gente treina essa velocidade, acaba sendo natural com o tempo, né? Sim. A gente vai... Sim. E assim, tem muito valor a questão da performance, né? Porque como eu falei, é encantador para a pessoa ver alguém fazendo algo na hora. Né? Sim. Então a performance não é só o fato de desenhar, é o fato de você desenhar em público, né? Em público. Para o público. Exatamente. Então, esse é o principal, né? Acho que lance assim, essa coisa de a pessoa estar perto do artista, olhar para ele e ver ele lá ao vivo fazendo na hora, né, cara? Então, isso daí é muito bacana. Você quantos anos são de caricatura ao vivo? Você tem Olha, cara, esses anos aí? O primeiro evento de caricatura que eu fiz foi em 93, pra você ter uma ideia. Então, passou 93 dos 30. 32 anos? 32 93 para 2000. Eu comecei em 95. Esse ano 95. Eu tô fazendo 30 anos. Tá louco, você tá velho também, Érico. Pois né? Experiência, né? Então, e quantos eventos de lá para cá, né? Muitos, né? Festas de casamento, confraternização de empresas, né, cara? A gente falou do lado bonitinho, do lado que todo mundo gosta. Você tem lembrança de alguém que tenha tido uma reação que você não esperava, assim? Eu não gostei, ou sei lá o que, reagido de uma maneira meio... brava até, vamos dizer assim, meio indignada. Não sou eu, que você me desenhou aqui, não sou eu que estou aqui. Sim, tem uma lembrança muito forte. Só que eu não me recordo se foi a minha caricatura ou de quem estava do meu lado. Que a gente estava no Shopping Piracicaba, acho que em 96, por aí. A gente estava com 5, 6 caricaturistas ali. Mas eu não lembro se foi a minha ou de quem estava do meu lado caricaturando. Tinha uma situação que tinha um monte de caricaturistas. Né? E aí alguém reagiu... Não, o cara olhou assim, o cara foi caricaturado, ele olhou assim, ele falou, não, isso aqui, não lembro se ele falou um palavrão ou não sei o que, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui tá uma, né? Ele pegou e rasgou assim na nossa frente, ele rasgou? E jogou assim. Ele rasgou e jogou. Eu falei, jogou os pedaços, mas teatral pra caramba. Então você fala, então assim, uma pessoa tem uma vaidade assim, eu gostaria de ter essa autoestima dele, né, cara? Tem uma vaidade assim, acima da média, né? Mas foi essa lembrança que mais assim chocou, porque, puxa, pra pessoa rasgar na sua frente, cara, né? É uma coisa que a gente nunca vai esperar, né? Só que é só essa recordação também, né, cara? Eu acho que eu lembro muito mais da satisfação, da felicidade das pessoas do que qualquer outra coisa. E falando em felicidade, qual foi a reação mais legal que você lembra, assim? Olha, eu acho que... Eu não vou lembrar que ano, mas... Eu acho que foi o pai de uma noiva num evento que eu estava, numa festa de casamento, que ele veio pessoalmente me agradecer as caricaturas, assim. Uma pessoa finíssima, uma pessoa educadíssima, assim. Era que legal. Uma festa muito grande, sabe? E ele veio muito emocionado, assim, cumprimentar, pediu para fazer um desenho dele e tal. E já um senhor bem de idade, né? Então ele era bem idoso mesmo. E eu achei muito legal, porque, ele
surgiu do nada, assim, já me cumprimentando, me abraçando e agradecendo, né? E isso ficou muito marcado, né? Porque geralmente, tudo bem, as pessoas agradecem, né? Dão a mão, obrigado e tal. Mas esse senhor, ele foi uma pessoa muito assim, ele realmente, assim, valorizou aquilo, né? Valorizou estar lá desenhando e tal. Né? É que a gente faz, e muitas vezes a gente... Vamos ser franco, né? O artista, ele quer afago, como um ser humano em qualquer ofício, né? Ele quer reconhecimento, né? Quer reconhecimento. E a caricatura ao vivo, ela proporciona esse reconhecimento imediatamente, né? Exatamente. Então, hoje em dia, a gente tem as redes sociais, tem os likes e tudo, né? Só que eu acredito que a caricatura proporciona isso de uma maneira muito intensa pelo que possa ter de bom e nem tanto. Nesse caso, a emoção, né, do dono da festa, né, vamos dizer assim, né? É legal, foi muito bacana, porque é uma festa muito grande, gente assim, muito fina na festa lá. E ele veio assim com uma humildade, assim, me cumprimentou, agradeceu. A pessoa se sente honrada, né, Rogério? A pessoa se sente honrada, né? Porque isso que eu estou falando, na verdade, parece uma coisa boba, mas é muito difícil acontecer de alguém chegar assim com essa intensidade, fazer um agradecimento e mostrar que a gente teve aquele valor, né? E assim como tem festas também que nem o seu irmão contou que uma vez ele estava num evento no Rio de Janeiro e deu horário, precisava ir embora, né? Porque a gente tem horário para cumprir das caricaturas. Né? Claro. E o seu irmão contou para mim que ele foi embora porque tinha que ir embora, porque já deu horário das caricaturas, e um cara na rua lá quis agredir ele, xingou ele. Né? Tem uma turma tosca assim, também, né? Não precisa xingar, né? A gente não merece, né, Érico? Baixaria, né? Com ossos do ofício. né? Ossos do ofício, faz parte, né? Faz parte. O que importa é que não chegue, como diziam antigamente, às vias de fato, né? Exatamente. Aí não precisa não, exatamente. Né? Muito bem. Então, da caricatura ao vivo, você foi dar aula de desenho. E que idade que você foi dar aula de desenho? Porque tem uma coisa, né? Você já começou, já com um nível, posso dizer isso, um nível de excelência muito grande, assim. E seu aprendizado de desenho... Você alcançou um resultado muito bom em pouco tempo, né? Aí, em seguida, você foi dar aula. Quando que você começou a dar aula? Pelo fato de eu ter começado sempre a desenhar autodidata, né? Desde criança, adolescente. Depois eu comecei a fazer a aula de artes, né? Desenho artístico aqui na cidade. Sim. E, então, assim, eu já tinha uma base, mas era uma base mais autodidata mesmo, né? E depois eu comecei a fazer o curso, né, nesse estúdio aqui em Piracicaba, né, num estúdio, e comecei a desenvolver mais meu talento, minha arte. Aí eu fui convidado para dar aula, eu tinha 20 anos de idade, né? No mesmo estúdio, escola que você aprendeu, né? Sim, no mesmo estúdio que eu aprendi. Eu fui convidado para ser professor ali e eu aceitei, né? Meio inseguro ainda, imagina você com 20 anos de idade ser convidado a ser professor, né? E assumir, né, várias turmas, né, que tinha. E eu aceitei, falei, eu vou aceitar. Né? Daí eu comecei a trabalhar como professor de desenho artístico, professor de caricatura. Né? E o que você aprendeu com os alunos? Porque os professores sempre gostam que eles falam isso, assim, eles gostam de falar isso. Não, eu mais aprendo do que ensino. É uma coisa meio de modéstia que eu acho que é autêntica, sabe? Mas uma maneira de fazer um charminho também, né? Eu acho que quando a gente fala assim que eu aprendo muito com meus alunos, né? Tem muitos professores que falam isso, né? Que a gente acaba aprendendo com os alunos. Eu vejo verdade nessa declaração. Né? Sim, eu acho que em primeiro lugar é a questão da humildade, da modéstia, assim, né? Que a gente aprende muito com os alunos, né? Que tem aluno que desenha muito bem, mas muito bem mesmo. Você dá um empurrãozinho nele, né? Quando ele tá com você, né? E você vê o cara assim, modesto, humilde, cara. Você fala, puxa vida, né? Não deixa de ser uma coisa que a gente aprende, né? Outra coisa também, os diversos estilos que os alunos trabalhavam, artisticamente você aprende muito também. Porque às vezes o aluno acha uma solução num desenho que você, como professor, não via uma solução daquela. E o aluno faz e se surpreende, e fala, puxa vida, como que ele pensou nisso e eu não, né? Então, eu acho que é uma troca, na verdade, né? Ao mesmo tempo que a gente está ensinando, a gente está aprendendo. É uma palavra legal, que acho que define bem esse contato com o professor e o aluno, né? É troca. Sim, que você está no comando de uma... Você está conduzindo ele
para um caminho, você vai... O que o autodidata, convenhamos, eu acho que ele perde um pouco de tempo se ele não tiver... O autodidata, ele acerta, erra, ele tem mais chances, eu acho que de erro. E mesmo hoje que tem tutoriais para tudo, mesmo assim você pode esbarrar numa direção que de repente você vai por um caminho que você vai perder algum tempo, num caminho que pode não ser o que você precisa estar, né? Na trilha que você está. Então o professor é um condutor, né? Ele vai essa estrada aqui tem buraco, você vai para o outro lado. Sim. Ele vai. Porque o professor ele não vai, o professor ele não vai só conduzir. É que nem você está falando, por ser uma troca, né? Então, a gente, por exemplo, o professor pode conduzir os alunos, mas ao mesmo tempo ele é conduzido com algumas coisas também. Eu acho que, como ser humano, em qualquer profissão, não sei, eu acho que na maioria, pelo menos, que tem contato com as pessoas, eu acho que existe isso aí, né? Você ter o contato e você vai, através do contato humano com as pessoas, você vai ensinando e vai aprendendo também, né? Porque é o que você falou, se a gente ficar fechado dentro de uma sala desenhando uma vida inteira, a gente vai ter uma estagnação de certo ponto, né? E você tendo contato com as outras pessoas, com os artistas, ou da sua área, que seja uma outra área que você tenha bastante contato, você vai aprendendo, né? Então, eu acho que é assim que a gente vai amadurecendo e crescendo também. Isso. O contato humano é muito importante, né? É fundamental, né, cara? Muito importante. A gente vive em sociedade, porque né? realmente é a questão mesmo da troca, trocar experiências ao vivo. Sim. Então, quantas vezes a gente não estava fazendo caricatura em evento e a gente para olhar, né, do nosso amigo, olhava a sua, né? Puxa, que legal. Olha esse aqui que é uma caricatura pronta, essas coisas, né? Exatamente. E então é uma forma de aprender também, né? Puxa vida, né, meu? O fulano usou isso aqui, na caricatura dele, eu vou começar a fazer, porque serve de referência, né? Então, enfim, é isso aí, né? Eu acho que... Aí eu fiquei alguns anos trabalhando, não muitos anos, né? Mas fiquei alguns anos trabalhando como professor de desenho artístico. E daí foi passando o tempo e mudei de área de novo daí, né, Érico? Aí, olha, deu o gancho certinho. Muito bem. E como que um caricaturista, professor, resolve, vou fazer tatuagem? Então, agora eu vou desenhar não só as pessoas, vou desenhar nas pessoas. Exatamente. Essa foi essa é uma história muito curiosa, né? Porque eu estava dando aula de desenho artístico em 2002. Né? E teve um aluno meu que eu estava dando aula, que ele falou assim, puxa vida, Rogério, eu estou fazendo aula aqui com você porque eu quero ser tatuador, né? Olha. Ele queria aprender a desenhar para ser tatuador. Ele falou, você nunca pensou em tatuar e começar a tatuar? Eu falei, eu nunca pensei ele perguntou para você. Ele perguntou para mim. Olha isso. Olha como a troca, como os alunos ensinam a gente também. Né? Você nunca pensou em ser tatuador? Eu falei, não. E eu estou fazendo curso aqui para desenvolver minha arte para ser tatuador, né? E por que você não arrisca, né? Porque metade do caminho você já tem, você sabe desenhar, né? Olha, ele falando para você isso. Ele falou olha isso, hein? Eu pensei assim, falei, puxa vida, né? Daí ele falou até questão financeira, né? De repente, comparativamente, pelo menos naquela época, né? Que a tatuagem estava começando a se popularizar aqui no Brasil de verdade, que foi 2002, 2003. Que começou mesmo a se popularizar, né? Aí ele falou para você assim, você deve ganhar tão mal de professor, né? Por que você não passa a ganhar dinheiro? Foi uma forma delicada dele me falar isso. Delicadíssima. Né? Exatamente. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque eu falei, puxa vida, né? Tatuagem não deixa de ser arte, né? Você vai mexer com agulha, né? Nas pele das pessoas, mas é uma arte, né? E daí eu resolvi fazer um curso para fazer uma experiência, se eu ia gostar ou não. Sim. E daí eu acabei indo para São Paulo, tinha um curso no bairro do Limão, lá em São Paulo. Ah, você foi para São Paulo. Fui para São Paulo porque a internet estava engatinhando ainda. Ainda né? Não era banda larga ainda direito, né? Não, era discada e a internet não é igual hoje, né? Que você vai digitar curso de tatuagem. Estão cercados aqui na internet por todos os lados. Né? Cercado, né? Então a referência em 2002, 2003 era revistas, né? Eram revistas. Que a gente pesquisava na banca de jornal e pegava alguma referência. E daí eu acabei indo para São Paulo, fiz curso lá de uma semana, voltei e eu abri estúdio. Na cara e na coragem eu abri estúdio em 2003.
e comecei a tatuar. E foi muito bom ter começado. Eu peguei uma fase boa da tatuagem aqui no Brasil, né? Que existia muito assim, as pessoas eram muito determinadas, engajadas assim no que elas queriam de tatuagem. Era uma coisa relativamente nova, né? Assim, relativamente nova, né? Então tinha muita procura e tinha uma valorização muito grande, né? Porque não é todo mundo que tinha um estúdio de tatuagem. Na época, se eu falasse para alguém que eu conhecesse em algum lugar na noite, eu falava, eu tenho um estúdio de tatuagem. As pessoas falavam, nossa, você tem um estúdio de tatuagem, cara? Sério? Ô fulano, vem cá, vem aqui, o cara tem um estúdio de tatu e tal. Então, né, era uma coisa assim que tinha um certo glamour, né? Não era só em Piracicaba, que ainda não tinha tanto, né? Era em qualquer lugar, né? Não entendi. Em qualquer lugar ainda não tinha tanto estúdio, não só em Piracicaba, mas em qualquer lugar, sim, né? Sim, em qualquer lugar. Era uma coisa rara. Era raro, né? E você ser dono de um estúdio era um glamour, né, cara? Era uma coisa glamurosa. Porque você tinha onde receber as pessoas legalmente para fazer as tatuagens dela, né? E as tintas eram ainda tintas importadas, né? Que a gente tinha que trabalhar, soldar as agulhas na mão, né? Sim. Então teve essa fase aí que foi muito legal. Eu acho que eu peguei uma fase muito boa, assim. E depois eu decidi continuar com a tatuagem porque realmente foi uma área assim que dava para me dedicar. Qual que foi o seu auge profissional assim na tatuagem? O que você considera assim um período assim que você fala, esse aqui foi muito bom assim, deu tudo certo, tinha uma demanda grande, que período que foi assim? Ou tem sido, como é que é? Continua, como é que é? Eu acho que é assim, eu peguei os melhores anos que eu tatuei foi 2007 a 2013. Tá. Foram os melhores anos, né? Que eu cheguei até na casa domicílio, você atendeu? Domicílio Chegou a atender. de uma pessoa muito, muito famosa, rica aqui em Piracicaba, né? Não vou citar o nome, claro. Mas isso marcou muito, porque a pessoa fazia questão que eu fosse na casa dela tatuar, né? Olha isso. Ela falou, e não queria saber quanto que era, né? Isso é algo raro, né? No ramo da tatuagem, não é? Então, pelo menos, que isso aconteceu em 2007, 2008, pelo menos nessa época, era muito raro isso aí, assim, era muito né, chique você chegar e falar, eu quero que o tatuador venha na minha casa, traga atendimento personalizado, a bancada, que é né? personalizada, entendeu? E aconteceu isso, e foi muito legal. Eu lembro que fui pago em cheque, hein? Ó, pra você ter uma ideia. Ai, já pensou, Érico? Meu Deus se não for Pix, você não olha pra cara da pessoa. Se não for Pix, se a pessoa não tiver Pix, toma galada. Mas então, assim, eu acho que tinha certas situações assim interessantes, cara, né, no sentido de como que eram as coisas, né? Hoje em dia já é diferente, né? Hoje tem muito estúdio de tatuagem e tal. Eu não sei como que é hoje em dia, eu acho que não tem mais assim de chamar a pessoa para fazer em casa. Acho que eu não sei, nunca ouvi falar, né? E hoje em dia os estúdios se proliferaram aqui na cidade, né? Sim. No mundo inteiro, na verdade, né? Né? No Brasil, no mundo inteiro, os estúdios se proliferaram. Graças à internet, né? Que facilitou muito a divulgação dos trabalhos, né, de pessoas e compra de materiais também, né? A internet facilitou demais, né? Então proliferou demais os estúdios, né? Então é aquilo que eu costumo falar, né, Érico? Tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que você tem mais opções, né? Mais tatuadores para você escolher, que não são só aqueles mesmos, né? E ao mesmo tempo também você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que saber quem realmente sabe tatuar e quem não sabe, né? Então, o que você... A gente falou antes, né, da IA, né? E nós, os profissionais da área, a gente sabe identificar o que é picaretagem e o que é, né? Vamos colocar assim, certo? Uhum. Eu sei que não é uma coisa que você explica em meia dúzia de palavras, mas como é que você definiria o que é os requisitos para você ser um tatuador profissa, um tatuador de verdade? Olha, eu acho assim. Eu acho que nesse sentido nada mudou. Acho que há décadas, né? Eu acho que nada mudou. Em primeiro lugar, a pessoa ter uma base artística, né? Ela saber o que ela está fazendo artisticamente, né? Ela ter uma noção
de desenho artístico. O tatuador, ele não é um copiador. Ele precisa ter o estilo. Ele tem que ter uma marca própria, né? É porque assim, nós tatuadores trabalhamos com decalque na pele, né? A gente aplica um decalque, né? Pra gente ter a referência das linhas que a gente vai seguir, a sombra, né? E em cima disso não é apenas seguir, né? Igual ligar os pontos, né? Ligar os pontos que vai fazer, né? Aqueles desenhos, a girafa, ligar o ponto, né? Nossa. Então, você vai seguir a referência, mas você consciente do que está fazendo e sabendo do que está fazendo artisticamente, né? Até porque você não pode errar. Você está tatuando um ser humano, você está desenhando numa pele que tem que ser algo... É um suporte, vamos dizer assim. A pele é um suporte muito sensível. Né? Exatamente. E causa dor na pessoa que está sendo aplicado. É um suporte que reclama também, né? Um suporte reclamão. Então, eu acho que é basicamente isso. A pessoa ter a noção artística, né? Eu acho que é o principal. E também a pessoa ter, em segundo lugar, ter a sensibilidade de você... Isso é importante, né? Sensibilidade humana mesmo, né? Porque você vai tatuar alguém... Você tem que saber qual o objetivo daquela pessoa com aquela tatuagem. Você deve orientar ela sobre a arte que ela escolheu, né? E você deve participar dando uma opinião se aquela arte é interessante fazer ou não, ou porque, de repente, de você achar melhor não fazer. Então, eu acho que a sensibilidade do tatuador, ela entra nesse campo de você opinar também, né? Não, isso é importante, né, Rogério, dizer isso, porque... Não é, muitas vezes fazer exatamente o que a pessoa quer não é o melhor caminho. O nosso papel é orientar o melhor caminho, né? Sim, exatamente. Então Porque você pode aperfeiçoar uma ideia da pessoa em cima do que ela pretende, ou você pode até explicar para a pessoa que determinado desenho pode ter um significado negativo na sociedade, né? E então eu acho que aí entra a sensibilidade de você amar a sua profissão e você entender que um cliente, ele não é meramente para você ganhar dinheiro. Sim. Né? Entendeu? Paixão na arte e profissionalismo na atitude, né? Uhum. Com essa frase digna de um coach, né? Vamos chamar aqui o nosso intervalo aqui do Passe de Letra e dar uns minutinhos aqui pra gente, nosso querido espectador da TV Metropolitana de Piracicaba e do programa Passe de Letra, aqui na movimentação cultural de toda quarta-feira. Já, não sai daí, a gente retorna aqui para falar do poeta Rogério Clar, comercial Danilo Teles. Quer ter a sua marca, a sua empresa em evidência? Venha divulgar conosco. Somos o único grupo de jornalismo esportivo que está em todos os veículos de comunicação de Piracicaba e região. Entre em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na tela, que vamos até você. Ai, não, acabou meu gás. E agora? Quem pode me ajudar? Já sei, vou ligar pro Gás Express. Oi, Rose. O Gás Express pode liberar sim, por favor. Obrigada. Gente, que eficiência! Nem terminei de cortar minha cebola.
Muito bem, estamos de volta aqui com o Passe de Letra, com a movimentação cultural de Piracicaba, de toda quarta-feira aqui neste programa de Esporte, Cultura e Informação, comandado pelo nosso querido Luiz Tarantini, às segundas, terças, quintas e sextas. E cabe lembrar também que esse programa aqui da movimentação cultural, dessa quarta-feira, 2 de abril, também vai ter uma reprise nessa sexta-feira, dia 4 de abril. Então, você pode estar vendo aqui, ao vivo aqui, nessa quarta-feira, dia 2, e pode também estar vendo no dia 4 de abril, na sexta-feira, nesse mesmo horário de sempre aqui, 6 da tarde. E também fica disponível o programa na hora que você quiser ver, nas nossas redes sociais aqui, nos aplicativos da Rádios Net, na TV Metropolitana, tem em todas as redes possíveis aí, imagináveis, temos o nosso Passe de Letra aqui, diariamente aqui com o Tarantino e às quartas com este que vos fala aqui, Érico San Juan. Muito bem, então voltamos aqui para o nosso poeta Rogério Clar. Ele lançou um livro, um cartunista, vejam vocês, lançou um livro e até um título para instigar o leitor, né, para provocar o leitor. Coisas que você não sabia de mim. Ninguém sabia que você era poeta, Rogério Clar, Dias da Costa. Nem eu mesmo sabia. Não sabia, né? Agora sabia, esse cara. livro você ficou sabendo, né? Sim. Então, como que você começou esse processo aí de querer mostrar esse lado lírico aí do cartunista, do caricaturista, né? Do tatuador. Vou ser poeta. Como é que foi isso? Pois é, Érico, você sabe que eu às vezes surpreendo mesmo, né? Eu comecei, na verdade, eu sempre gostei muito da língua portuguesa, né? Eu sempre gostei muito de português, gramática, ortografia. Então você não é o cara que acha que as imagens valem mais que 1000 palavras, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu né? acho que em caso sim, mas às vezes é bom colocar em palavras também, né? É bom, coisas, né? E na verdade, Érico, eu comecei fazendo poemas assim, mas despretensiosos, né? Nunca pensei em publicar um livro, nada, e eu fazia meio que por lazer, né? Isso por volta de 2007, 2008. Então veio de longe. Veio de longe. Essa produção aí desse livro, ela foi de 2007 a 2013, mais ou menos. Sim. Né? Coincidentemente com a melhor época do estúdio de tatu, né? Olha que coisa, né? Que eu falei 2007, você estava 2013. todo feliz, então, né? Acho que foi uma fase muito boa, assim, feliz na minha e vida. pimpão e saltitante. Tava. E reflexivo. E então, eu comecei a escrever por hobby, por lazer, que eu gostava. Como eu gosto muito de língua portuguesa. Nas horas vagas. Nas horas vagas, E chegou um ponto que eu comecei a acumular tantos poemas que eu mesmo pensei e falei, puxa vida, né? Eu tava um monte de poema lá feito. Eu falei, puxa vida, eu podia publicar um livro um dia, né? Eu pensei na ideia, né? Aí eu comecei a amadurecer aos poucos, né? E comecei a partir de 2013, 2014, por aí, eu comecei a dar uma pesquisada como funcionava o mercado, assim. O processo para publicar, né? Tal. Como publicar e como tal, publicar, né? os custos, a questão tal. técnica, né? Isso, a questão técnica. E editorial. E até que, por volta de 2020, acho que durante a pandemia foi um momento que eu falei, eu preciso lançar esse livro, cara. Não, curioso, né? Porque a pandemia foi um momento trágico, como a gente sabe, mas ao mesmo tempo impulsionou muita gente, né? Porque foi a tal da pausa imposta, de certa forma, pela natureza, o que for, mas muita gente aproveitou para tirar muita coisa da gaveta, né? Sim, teve isso mesmo. Outros artistas também, se você perceber. E me deu, tinha que ser nessa época, né? 2020, no máximo 2021. Acho que entrou um pouco essa questão da gente ter medo do que poderia acontecer com a gente, né? Deixa eu ser poeta aí, antes que o mundo acabe. Deixa eu deixar o meu legado, deixa né? o legado, a outra palavra aí, outra hashtag. Mas velho, deixar o meu legado enquanto é tempo, né? Mas é uma bela palavra, né? Uma boa palavra. Acho que é a única, sim, nesse caso, para usar, né? E daí eu acabei publicando esse livro, né? Foi muito legal.
São 200 exemplares, tá? Que eu lancei, assim. Tiragem limitada, tiragem especial. E que deu pro bolso pagar também, né? Não seja sincero, assim. O poeta é um fingidor, já dizia o Fernando Pessoa. O poeta maior da língua portuguesa. Ele já começa chutando balde. Verdade. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente a dor que deveras sente. Olha só. Então, você agradece ao Pessoa lá. Mas então foi isso. Daí, foi o lançamento em 2020. 2022 foi o lançamento. Que aí já estava mais flexível, né? O convívio social, pandemia já estava... Já estava mais flexibilizado isso aí. E daí eu achei um lugar legal aqui na cidade para fazer um lançamento, né? E foi bem bacana, E a partir daí, né, eu estou pensando, como você sugeriu, né, fazer um novo lançamento qualquer dia e, quem sabe, expor as artes que você acha que vai falar para o povo aí sobre os desenhos. Então, eu vou falar para o povo aí, o nosso espectador do Passe de Letra, que o Rogério, ele, além de expor esse lado lírico dele com a palavra, né, a poesia, sarcástica e lírica também, né? Não é só, ele vai mostrar o lado humorístico dele também, né? E com ilustrações, a bico de pena. Para quem saca dessa terminologia dos materiais todos, desenhos a bico de pena. E assim, eu queria, Rogério, que você fizesse uma demonstração. Pega um poema curtinho aqui, que já estamos quase terminando, mas que faça o nosso espectador, mostre para o seu espectador as coisas que você tinha que mostrar, que ninguém sabia de você, né? Você tem um poema que te represente curtinho aqui? Declame aí. Você é o poeta... Seja o Vinícius de Moraes ao contrário aqui no nosso Passe de Letra. Olha, tem bastante poema que eu gosto do meu livro, né? Que meu livro são em 2 sessões, né? Como você percebeu, né? Que tem uma parte 1 que fala de amor e paixão. Escolhe um amoroso e um sarcástico, vai que seja. E o lado B, né? Começa pelo lado B? Não. Eu vou começar com... Tá, curtinho aí, que temos aí um fecho aí que você vai gostar. Sim. Do nosso programa aqui. Legal, né? Então deixa eu só escolher aqui. Bom, eu acho que o próprio poema que dá nome ao livro, eu acho que é um poema legal para ler, né? Que nem eu falei, tem vários que eu gosto, né? Mas uma amostra aí para nós. Esse título, na verdade, ele é referência a um poema, sim, né, que tem esse mesmo nome. Eu só vou achar ele onde ele está. Tem uma coisa aí no seu livro que tem em todos os livros, chama índice. Sim, está aqui, viu? Não esqueci. Só preciso achar onde está aqui. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Quando você... achou? Achei. Então, declama para nós aí. Tenha o momento que vocês nunca esperariam aqui nesse programa, né? Curto, eu acho ele bem legal, né? Chama o próprio título do livro, né? Coisas que você não sabia. Pode olhar aqui para nossa câmera aqui. Fala diretamente ao nosso espectador aqui. Coisas que você não sabia de mim. Que eu pretendia me casar com você num sítio decorado com flores e bexigas coloridas. Que estaríamos cercados por sabiás, garrotes e margaridas. Que seria numa tarde de domingo ensolarada, com apenas 30 amigos a estourar. Que seria servido arroz carreteiro no jantar. Que teríamos um violão e uma sanfona para nos animar. Que seríamos abençoados pelo padre Baltazar. São coisas que você não sabia de mim, mas então decidiu terminar. Planos que se dissolveram no ar. Nem sítio, nem padre, nem altar. É isso aí. Que vai ao título do livro, que eu gosto muito desse poema, né? Né? Que conta resumidamente, né, a vida de um cara que estava cheio de expectativa de casar com a menina e a menina não quis mais. Abandonou no altar, abandonou. Quando você procura o poema... Antes do altar ela já abandonou ele, né? Meu Deus do céu, esse é o poeta frustrado. Quando você procura o poema sarcástico, eu vou já começar os finalmente, né, Rogério? Desde o ano passado, eu participo aqui do programa Passe de Letras, quartas-feiras,
com uma surpresa para o convidado. Ah, é? É até uma surpresa que você pode até ser meio previsível em se tratando de cartunistas aqui. Mas olha lá para essa tela aqui, nossa surpresa aqui para você, Rogério Claro. Que legal, cara. Muito bom. A nossa surpresa das quartas-feiras aqui é uma caricatura do nosso convidado da semana. Muito joia, gostei. E já que você lida com o ícone da Lua, os poetas adoram a Lua, né? E você é um caricaturista, né? Uhum. A Lua tá pedindo para você desenhar ela mais bonita. É uma frase que você ouve através dos anos, o caricaturista ouve através dos anos. Sempre mais bonita, né? Agora é a Lua que está falando isso para você. Mas até a Lua tá querendo ser mais bonita. Até a Lua, você é poeta, né? Agora aguenta, né? Ai, meu Deus, gostei. Adorei, Érico, adorei muito a referência. Bom. Muito legal, gostei da caricatura. Então é o mimo que a gente faz aí. Gostei da surpresa. Agora eu anunciando, né, a própria caricatura a partir dessa semana, né? Muito bom mesmo, cara. Então adorei. Que bom. Já achou aí o poema sarcástico da parte 2? Pra gente fechar. Pra gente fechar. Eu acho que esse poema, ele tem até alguma coisa de infantil, assim, que é uma linha que eu acho bacana. Lúdico. Lúdico, né? Lúdico, né? Vamos falar assim. Conta aí pra nós, então. Declama pra nós. O sapo e a lagosta. Oh. O sapientíssimo sapo, senhor da lagoa, logo viu uma lagosta e a contragosto indagou-a. Ó peixe esquisito, és um mosquito? A lagosta, assustada, respondeu ao camarada. Não, seu sapo, não caibo no seu papo. E bateram em retirada. Um para o brejo, outro para o nada. Muito bem. É a parte 2, né? Que é a parte do poeta, do humorista, né? O lado B humorista e a parte dos poemas mais lúdicos e engraçados, né? E a parte do lado A que é mais romance e paixão. Muito então é isso aqui, bom. O meu livro basicamente é isso aí. Coisas que você não sabia de mim, dele, Rogério Claro. Aí, Danilo, vou pedir para você colocar o slide final aqui, que é como as pessoas podem localizar o nosso amigo Rogério Claro, pedir livros, né? Solicitar livros, exemplares do livro, quem sabe até promover lançamentos aí nos seus estabelecimentos, nos lugares de cultura aí. @Roger, como é que chama esse risquinho? Underline. Roger, underline, Claro e Roger, Claro, underline, tatu. As maneiras pelas quais você pode encontrar o Rogério Claro, tanto para solicitar exemplares do livro, né? Quem sabe promover lançamentos aí, autógrafos, né? Quanto para recrutar os serviços de tatuador dele. Você continua tatuando. Uhum. E para a gente concluir com chave de ouro aqui, a gente tem que lembrar dos nossos espectadores aqui, as manifestações pelo chat aqui do Passe de Letra, o nosso Fábio Gomes, já grande Rogério Claro aqui, grande figura, né? Fabião, e se tratando de desenhista, né? Tinha que ser figura mesmo, né? Sim. E a Sara Trevelin, parabéns pelo trabalho. Sara, obrigado, Sara. Um grande abraço aí pra você. Pessoal fazendo agrados aqui pro amigo e pro poeta Rogério Claro, né? Muito bom. Então, Rogério, muito obrigado. Obrigado você. Abrilhantar aqui a nossa estreia valeu, cara, no Passe de Letra das quartas-feiras. Nossa, é um orgulho para mim, cara. Uma honra, viu? Tá? Que bom. Estrear o programa aí, sendo entrevistado por você, Érico. Tá? Tô muito feliz. Eu, igualmente. Tá. E o pessoal que assistiu a gente ficou muito feliz, né? Também, né? Feliz, satisfeito, pimpão, vão pular pelas paredes aí, vão se alegrar de tudo que é jeito. Muito obrigado. Tá bom, obrigado, Érico. Valeu mesmo. Valeu. Cara. É isso aí, pessoal. Mais um Passe de Letra, mais uma movimentação cultural aqui para vocês. E quero agradecer mais uma vez aqui ao parça aqui, ao nosso colega de TV Metropolitana aqui, que deu essa oportunidade para estar aqui à frente do Passe de Letras quartas-feiras, ajudando a movimentar cada vez mais a cultura de Piracicaba, trazendo seus expoentes aqui da arte, da cultura, da Noiva da Colina. Luiz Tarantini, um grande abraço, muito obrigado e até semana que vem. E o Tarantini volta nessa quinta-feira aqui, às 18 horas sempre, aqui na TV Metropolitana de Piracicaba. Obrigado ao Danilo Teles, ao Enzo Oliveira, nossa equipe aqui, os nossos Big Boss aqui, sempre no apoio técnico, no apoio moral, sempre
estando com a gente aqui no que a gente precisa e sempre incentivando os podcasts aqui da casa, aqui, sempre dando aquele apoio, aquela força, aquela cumplicidade de sempre. Um grande abraço, fique com o Tarantini amanhã na TV Metropolitana de Piracicaba, às 18 horas, às 6 da tarde. Um grande abraço, eu volto semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.